Meu amigo, meu aluno, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre do ano de 2026. Trimestre que estamos trabalhando o tema Homens das quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que será ministrada no dia 24 de maio de 2026. Lição que tem por tema Isaque, herdeiro da promessa. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus em Onápolis, Bahia, presidida pelo pastor Antônio Sintra. Texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 26 e o versículo de número 12. Verdade prática, Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao versículo de número 5, logo após versículo de número 12 ao versículo 14, logo após versículo 24 ao versículo de número 25. Meu amigo, sempre que você for fazer a leitura bíblica em classe, sempre peça para que o aluno faça a leitura um após o outro, porque assim a sua aula já começa sendo uma aula mais dinâmica e participativa. E detalhe, não se esqueça de fazer o acompanhamento da leitura bíblica diária, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, para que no domingo você tenha mais subsídios bíblicos para fazer a aplicação da aula. Essa lição de número 8, ela tem 3 objetivos e cada objetivo precisa ser alcançado ao final de cada tópico. O primeiro objetivo da nossa lição, mostrar que a fome que havia na terra no tempo de Isaque. Segundo, refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaque e a forma como ele lidou com eles. Terceiro, expor que Deus aparece a Isaque. Meu aluno, meu amigo, meu professor, mesmo vivendo em uma terra em crise, Isaque prospera e isso desperta inveja nos filisteus. O texto bíblico mostra em Gênesis, ou em toda a narrativa de Gênesis 26, que ele semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E isso revela que a prosperidade de Isaque não era apenas resultado do esforço humano, era consequência da presença divina sobre a sua vida. A inveja nasce porque pessoas conseguem ver o crescimento de alguém, mas não conseguem enxergar os bastidores da caminhada. Os filisteus viam colheita, mas não viam a obediência. Viam os resultados, mas não conheciam os processos. E essa continua sendo uma realidade atual. Existem pessoas que suportam a nossa presença enquanto estamos no anonimato, mas começam a se incomodar quando Deus decide nos levantar e nos abençoar. Exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa lição de número 8. Primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição diz a fome na terra. Esse primeiro tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, socorro entre os filisteus. Segundo, confirmação das promessas. Terceiro, o problema se repete. Meu professor, o primeiro cenário da vida de Isaque é a fome. E isso é muito profundo porque o texto deixa claro que até homens de promessas podem ter tempos difíceis. Muitas vezes criamos a ideia de que quem está no centro da vontade de Deus viverá apenas tempos favoráveis. Mas a Bíblia quebra essa visão. E aqui está um excelentíssimo assunto para você trazer e abordar como a classe.
A fome chega justamente sobre a terra da promessa. E isso nos ensina uma grande verdade. Promessas não significa ausência de crise. A diferença é que quem carrega a promessa possui direção divina durante a crise. Isaac, ele chegou a pensar em decidir sair da terra da crise e ir para o Egito. O Egito, naquele contexto, era o símbolo de estabilidade humana. Quem ia para o Egito prosperava, crescia por causa dos recursos imediatos, da segurança aparente que o Egito trazia para aqueles que lá estavam. Mas o Senhor apareceu a Isaac e o Senhor disse: não desça para o Egito, permaneça nessa terra e eu serei contigo. E aqui, meu professor, está uma grande lição didática dessa aula. Nem toda porta aparentemente boa foi aberta por Deus. Às vezes, o lugar mais lógico não é o lugar da vontade divina. Por quê? Porque na lógica humana, o lugar certo seria o Egito. Mas na ótica de Deus, o lugar certo seria a terra da crise. Porque enquanto Isaac permanece, Deus reafirma duas promessas com ele. Primeiro, você não vai estar sozinho nessa terra da crise. Eu serei contigo. Eu estarei com você. Segundo, eu te abençoarei. O próprio Deus reafirma essas duas promessas com Isaac. Serei contigo e te abençoarei. Ou seja, antes de Deus mudar o cenário, ele fortalece a identidade espiritual de Isaac. A Bíblia, irmãos, olha que interessante, meu Deus do céu, é forte demais. A Bíblia mostra isso para ensinar que ninguém amadurece apenas herdando promessas. É necessário desenvolver um caráter. A grande mensagem desse primeiro tópico é: a crise não é sinal de abandono. Muitas vezes é o ambiente onde Deus usa para moldar e forjar o nosso caráter e a nossa fé nele. Segundo tópico da nossa lição nos diz: a inveja contra Isaac. Esse segundo tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, a inveja dos filisteus. Segundo, abençoado por Deus. Terceiro, Isaac age com diplomacia. Meu professor, o segundo capítulo, o segundo tópico da nossa lição é um tópico bastante atual. Isaac começa a prosperar e isso desperta inveja nos filisteus. Observe algo extremamente importante. A inveja não surge quando Isaac estava em crise. Surge quando ele começou a crescer. E isso acontece porque pessoas conseguem suportar a nossa dor, mas nem sempre suportam o nosso crescimento. A Bíblia diz: o Senhor o abençoava. Aqui está o segredo de Isaac. Sua prosperidade não vinha apenas da terra, mas da presença de Deus. Por isso, ele consegue produzir em um ambiente onde outros estavam vivendo em escassez. Enquanto muitos estavam vivendo escassez, Isaac estava crescendo e Isaac estava prosperando. Os filisteus, então, começaram a entulhar os poços cavados por Abraão. Os poços na Bíblia representavam um acesso à sobrevivência, continuidade e legado. Na prática, eles estavam tentando interromper aquilo que sustentava Isaac. Mas o mais importante é a recepção dele. Isaac evita conflitos desnecessários. Ele cava outros poços ao invés de transformar cada provocação em guerra. E isso fala de maturidade espiritual. Existem pessoas que atravessam o propósito de Deus porque querem vencer todas as discussões. Isaac entendeu algo poderoso: há batalhas que não valem o desgaste emocional. Ele sabia que a promessa era maior que os conflitos momentâneos. E aqui está um excelentíssimo ponto para você tratar com a classe.
Quem entende o propósito de Deus não transforma todas as provocações em batalhas pessoal. Terceiro tópico da nossa lição. Terceiro tópico da nossa lição nos diz: Deus aparece a Isaac. Esse terceiro tópico ele é dividido em 3 subtemas. Primeiro, promessas para Isaac. Segundo, Abimeleque faz um pacto com Isaac. Terceiro, o poço de Berseba. Meu professor, veja que interessante. Depois da crise, da inveja e dos conflitos, Deus aparece novamente a Isaac. E a primeira palavra do Senhor é: não tenha medo. E isso é extremamente humano e profundo, porque mostra que até homens escolhidos por Deus enfrentam momentos de medo, insegurança e desgastes emocionais. Mas Deus reafirma 3 coisas para Isaac. Primeiro, a minha presença continua contigo. Segundo, a minha promessa continua viva. E terceiro, o meu propósito não mudou. E isso ensina que o silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. Logo depois, acontece algo impressionante. Abimeleque procura Isaac para fazer um pacto. O mesmo homem que antes o enxergava como ameaça, agora o reconhece. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Aqui aprendemos uma lição extremamente poderosa. Quando Deus honra alguém, até os adversários percebem a mão de Deus. O capítulo termina em Berseba, lugar de estabilidade e paz. Depois de tantos poços disputados, finalmente, Isaac encontra paz e descanso. Isso mostra que Deus não sustenta seus filhos apenas durante as guerras. Ele também prepara ambientes de estabilidade. A trajetória de Isaac ensina que quem permanece fiel durante os processos encontra lugares que Deus preparou antecipadamente. Em conclusão, meu amigo, a história de Isaac nos mostra que a promessa de Deus não nos livra de crises, mas nos sustenta dentro delas. A história de Isaac teve fome, inveja, oposição, medo, mas em nenhum momento Deus abandonou Isaac. E talvez essa seja a grande mensagem dessa aula. A segurança do crente não está nas circunstâncias, está na presença de Deus. Porque quando Deus decide sustentar alguém, até a terra da crise se transforma em um lugar de prosperidade e de crescimento. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua classe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém.